Aleluia, glória a Deus. Poder aceitar. Quero meditar com vocês no livro de Romanos, capítulo 8. No domingo estamos falando sobre a graça do Senhor Jesus que nos basta, que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e meditamos naquilo que nós temos recebidos de Deus, aquilo que nós já recebemos, né? Para que nós entendamos que a graça do Senhor nos basta, mas tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos concedeu, né? E aí nós chegamos ao ponto onde nós fomos feitos herança, né, do nosso Deus. Isso estava lá em Efésios capítulo 1, quando a gente meditou e chegou nessa parte. Efésios 1, verso 11 diz: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. E assim nós somos feitos herança, né? E quando começa a analisar esse texto de Romanos capítulo 8, ele fala que nós somos filhos e herdeiros, né, dessa palavra. No Romanos 8, verso 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Ele que nos fez filhos de Deus, e assim nós somos herdeiros, né? Aleluia. Ser herdeiro é realmente uma bênção, né? Então, quando alguém descobre que tem uma herança grande, né, você logo pensa assim: essa pobreza, essa dificuldade, um dia vai acabar, né? Porque a herança vai chegar, né? Então, a gente pode ficar tranquilo naquilo que estamos vivendo hoje. Por quê? Porque a nossa herança, a vida eterna, né, a plenitude de abundância, de graça, onde não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, dos nossos olhos o Senhor enxugará toda a lágrima. Então, nós temos uma herança bendita, aleluia. Glória a Deus. Por isso, nós precisamos entender isso, né? Nós somos feitos herança, e como a gente é feito herança, significa que nós também somos uma bênção para as pessoas que nos recebem, né? Então, cada um que recebe a palavra de Deus, que recebe um filho de Deus, recebe uma bênção de Deus, amém? Por isso, é importante a maneira como Deus escolheu para salvar e transformar o homem, amém? Né? Então, através da adoção, através de sermos filhos, e essa é a grande salvação. Romanos 8, verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Então, essa é uma bênção que Cristo, o Filho de Deus, veio, e por nós conhecermos, nós recebemos a Jesus Cristo, e esse é a bênção que Ele nos concedeu, o Salvador, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. E assim, a quem recebe a Jesus, nenhuma condenação há, porque Ele nos livra da lei do pecado e da morte. Então, aquele que crê em Jesus passa da morte para a vida. Então, nós temos essa bênção, essa transformação que acontece em nossa vida através de Jesus Cristo.
E assim, nós temos uma garantia, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Verso 6 diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E assim nós podemos ter a confiança, e quando aceitamos a Jesus, nós temos a vida, e nós temos a inclinação de obedecer à lei. Então, é muito importante nós percebermos isso, porque a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor refrigera a alma. E quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o nosso coração passa a se inclinar para cumprir a lei. Amém? Para cumprir a vontade de Deus, para cumprir os seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é o caminho que Deus escolheu para que nós estejamos cumprindo a palavra de Deus como filhos de Deus. Amém? Porque Deus deu a sua palavra e Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra do Senhor, ela não muda. Então, por isso, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito de Cristo. Isso significa que nós somos entregues à morte. Por amor a ti, nós somos entregues à morte todo dia. Quando vê nesse mesmo capítulo, verso 38 diz: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Assim como Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim nós somos colocados para sermos um presente para a nossa família. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Então, nós nos entregamos à morte do quê? Da nossa própria vontade, renunciando à nossa própria decisão, ao nosso próprio caminho, para viver o caminho de Deus. Nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós escolhemos fazer as nossas atitudes para glorificar a Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo? Glória a Deus. E assim no verso 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Então, quando nós temos o Espírito de Cristo, ou seja, a conversão, a nossa dedicação, o nosso coração diante dEle, da sua palavra, querendo cumprir em nós a sua palavra, a sua vontade, então tudo que você está fazendo, você passa a ter vida. Amém? Não mais o abatimento, a angústia vai tomar conta do nosso coração. Passamos por dificuldades, mas o Senhor é que nos dá esperança. Amém? E assim, no verso 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém espera, se alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Então, a transformação, o mover de Deus em nossas vidas, ela tem que ser através da esperança. Você
crê na palavra, você confia no Senhor e você vai buscando cumprir aquilo que está na lei, e o Espírito Santo vai renovando a palavra no seu coração. Amém? Aleluia, glória a Deus. E assim, as decisões que nós vamos tomando, né? Verso 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim, então, nós vamos tomar a decisão de vivermos conforme a palavra do Senhor. Amém? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é você entender que a palavra de nós amarmos a palavra de Deus, nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Amém? Por quê? Porque a palavra, Ele já deu a sua palavra para nós obedecermos, para nós sermos vivificados. Então, para nós sermos guiados. Como nós sabemos que o Espírito Santo está nos guiando? Através do cumprimento da palavra. Se você está cada dia mais cumprindo a palavra do Senhor, significa que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém? Quando você está numa situação difícil, mas você decide ter esperança na salvação, decide ter esperança naquilo que Deus vai fazer na sua vida, você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque aqui diz, porque na esperança fomos salvos. Amém? Então, a fé em Cristo Jesus, a fé na sua palavra, faz com que nós tenhamos esperança. Aquele que é crente, aquele que é fiel ao Senhor, ele tem esperança. Amém? Por quê? Porque ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz a um vivo caminho de amor, de fé e de esperança. Amém? O caminho que nós devemos seguir é o caminho do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, temer ao Senhor acima de todas as coisas, poder falar, confessar e realmente ter a liberdade, né? Na esperança, verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. O caminho de ser filho de Deus é um caminho de liberdade, é um caminho de amor, um caminho de esperança e um caminho de liberdade. Não é porque nós estamos seguindo a palavra do Senhor que nós somos escravizados. Pelo contrário, conhecendo a Jesus Cristo, nós somos libertos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, amém? Isso é viver a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aqui, quando fala a glória, né, o que é a glória? É a presença do Senhor, a glória é luz, né? Por que nós sentimos paz e alegria? Por causa da luz do Senhor. A glória dos filhos de Deus é a luz do Senhor brilhando em cada coração. Jesus Cristo é a luz, né, que ilumina todo o coração. Ele é a própria luz, né? E quando nós vemos na criação, disse Deus, haja luz. Isso antes de haver sol, antes de haver luminares, ele disse, haja luz. Então, conforme a sua palavra, ela vai se transformando em luz, aquele que crê. Nós somos transportados das trevas, cada vez que nós falamos a palavra do Senhor, há uma transformação. E por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, falando da palavra de Deus. Então, a importância de nós não ficarmos de boca fechada em meio à dificuldade. É necessário nós falarmos as palavras do Senhor, aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Por quê? Porque
a palavra do Senhor nos conduz à liberdade. Amém? Né? A palavra do Senhor nos conduz à liberdade, assim seremos livres da opressão, da angústia, do medo, e assim nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Verso 15, porque nós não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos outra vez atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos, Abba, Pai. Então o Espírito Santo nos conduz à liberdade e nos conduz a clamarmos. Amém? O Espírito Santo nos conduz a clamarmos. Você tem liberdade para dizer, Abba, Pai, meu Paizinho. Diz, clame ao Senhor. Clame, Abba, Pai, meu Pai, salva-me. Meu Pai, eu preciso de Ti, meu Pai, me salva. O Espírito Santo, a liberdade que há em Cristo, nos leva a clamar, amém, irmãos? E é assim que nós somos libertos da escravidão, da tristeza, de viver atemorizado. Por isso, clame e ore ao Senhor. Amém? Assim nós seremos transformados. Por isso nós somos transformados pela palavra, porque Ele nos conduz à liberdade. Ele nos deu o espírito de adoção. Então veja, a mudança que há quando nós cremos em Cristo. Nós recebemos o Espírito de Cristo, nós recebemos o espírito de adoção. Né? O espírito de adoção nos faz clamar. Então muita gente sente, não, eu sou filho de Deus, estou vendo na palavra tal. Mas o que você vai fazer? Não, vou ficar quietinho. Não, o espírito de adoção nos leva a clamar. Então clame, invoque o nome do Senhor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E assim quando você clama ao Senhor, diz, Senhor, eu sou teu filho, tu me salvaste. O Espírito Santo vai falar no teu coração, sim, você é filho de Deus. O Espírito Santo, aquele que está cheio do Espírito Santo, vai testificar. Então, por isso é necessário nós agirmos conforme a palavra de Deus, porque aquilo que Deus vai fazer, o Espírito Santo vai fazer na nossa vida, é testemunhar que você está seguindo a palavra do Senhor. Então, a transformação que há na nossa vida pelo Espírito Santo, ela vai agindo conforme nós vamos vivendo da fé. O justo viverá da fé. Amém? E aí no verso 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E assim nós percebemos, como aquele texto de Paulo diz, a minha graça te basta, nós percebemos que fazendo e praticando o bem, amando a Deus, nós vamos perceber que todas as coisas que vão acontecer vão cooperar para o bem. Ou seja, Deus vai transformando todas as situações e nós abrimos a nossa boca para interceder, para orar, para clamar. Veja, o Espírito Santo, ele intercede na nossa fraqueza. Verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, porque o Espírito Santo está intercedendo por você, meu irmão. Amém? Em meio às suas fraquezas, em meio às suas dificuldades, quem está intercedendo por você? O Espírito Santo. Aleluia. Então por isso você pode clamar e executar a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo está intercedendo por você, para transformar
todas as coisas, todas as circunstâncias, para que aquilo que estava dificultando a sua vida, aquilo se transforme em bem. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele que transforma água em vinho. Em uma situação de adversidade pode ser transformada pelo poder de Deus. E andando, sendo guiado pelo Espírito Santo, clamando ao Senhor, vivendo em liberdade, o Espírito Santo intercedendo por nós, assim nós vamos perceber que aquele que sonda os corações, que é o nosso Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele vai fazer com que as coisas cooperem para o bem, ou seja, a transformação da circunstância, né, para que as dificuldades não interfiram no nosso coração e no nosso comportamento. Porque verso 29, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Então, a transformação que vai ocorrer na nossa vida para o bem é ser chamado, ser justificado, ser glorificado. O Espírito Santo vai estar intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, para que todas as coisas que você está passando, né, conduza a um chamado, conduza à justificação. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Então, em meio a todas as dificuldades, o Espírito Santo, ele vai trabalhar no nosso coração para que nós, crendo, sejamos justificados, porque nós somos justificados pela fé. Amém? Então, todas as dificuldades, né, você vai lutar, se esforçar para fazer conforme a palavra do Senhor. Mas se você não conseguir fazer tudo, você confessa o seu pecado, mas você continua crendo no poder de Deus na sua vida. Então você é justificado pela fé. Amém? Porque você permanece na fé, mesmo com todas as dificuldades que você está enfrentando, mesmo você tropeçando, justificado pela fé. E assim nós podemos entender que nós vamos ser acusados, mas nós seremos salvos. Amém? Verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Então, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, nos dá a liberdade de clamar, de viver como filhos de Deus, e nós temos a comunhão de Deus, né? A comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo intercedendo por nós e Cristo intercedendo por nós. Nós não estamos sozinhos. Amém? Por que nós intercedemos pelos nossos irmãos? Porque Cristo está intercedendo, porque o Espírito Santo está intercedendo. Então aquele que é ministro de Deus vai fazer o quê? Vai interceder também. Amém? Por quê? Para nós sermos livres de toda acusação do inimigo, de todas as dificuldades, todos os problemas, né? Porque quando a gente passa por problemas, nós sofremos acusações, porque estamos passando por dificuldades e problemas. Mas olha só o que diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, que morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós.
quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Sermos filhos de Deus, a herança que nós recebemos é que ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Nós temos esse prêmio, essa herança, essa bênção do Senhor. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Esse é um prêmio de ser filho de Deus, a herança, o amor de Deus não falha, o amor de Deus sempre vence, o amor de Deus, Ele é a própria ressurreição. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Então nós podemos entender que ninguém poderá, nenhuma circunstância, nem tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós precisamos crer em Jesus, crer no Evangelho, crer no Filho de Deus, porque o amor, o Espírito de Cristo, a conversão do homem a Cristo Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador é que vai garantir que o amor de Deus, nós não seremos separados por nada do amor de Deus, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele nos leva ao Pai, ao amor do Pai, Por isso não há outro caminho, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, não há outro nome pelo qual nós teremos a garantia do amor de Deus, somente através de Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a ficarem em pé. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Bom sabermos que somos mais do que vencedores. Olha para o seu irmão e diga: você é mais do que vencedor, meu irmão. Por aquele que nos amou. Jesus Cristo que nos amou, nós somos mais do que vencedores, por isso nós podemos ficar tranquilos e nós temos esse prêmio. Qual que é a nossa vitória? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa é a nossa vitória, a nossa confiança, a nossa esperança, por isso cremos e recebemos de Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua palavra, Senhor. Senhor, nós te damos graças porque somos feito herança, Senhor. E por isso nós clamamos, Senhor, Abba, Pai, graça nós te damos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, pela tua palavra, pelo cumprimento da tua palavra, Senhor, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, Senhor, porque abriu o caminho para nós, Senhor, sermos transformados pelo teu poder, Senhor, pela tua vontade, Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Leva-nos, Senhor, na tua paz. Conduz-nos, Senhor Deus, Senhor, nos teus caminhos, Senhor, para a tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus.